Bom, uma das técnicas mais importantes para a resolução de problemas de programação não linear inteira mista não convexos, e também a versão convexa desse problema, consiste na aproximação das funções envolvidas no problema por aproximações lineares por partes, né? Então, no caso nosso aqui da não convexa, da versão não convexa do problema de programação não linear inteira mista, a ideia então é substituir a função não convexa por uma função linear por partes, que possivelmente é não convexa, né? Vai ser não convexa se a função de origem for a não convexa, de forma que esse problema de programação não linear inteira mista ele seja aproximado com um problema de programação linear inteira. Nesse processo de aproximação, normalmente a gente usa variáveis binárias para poder fazer essa aproximação, e em função disso o problema vira um problema de programação inteira. Você pode até evitar alguma dessas variáveis binárias com certos tipos de restrições, mas é muito comum que elas apareçam e elas implicitamente aparecem, e você, ainda que elas não apareçam, você tem que adotar um esquema de enumeração, porque elas geram um conjunto do tipo SOS de tipo 1 ou de tipo 2, tipicamente, tá? Então, o que a gente vai considerar aqui para ilustrar essa técnica? Primeiro, a gente vai considerar uma função de uma variável apenas, tá? Depois eu vou explicar o caso de funções que envolvam mais termos envolvendo mais de uma variável, né? Então, eu estou assumindo que a minha função é contínua e que ela recebe um ponto no intervalo LU, um intervalo fechado LU, e me retorna um valor real, né? Se eu tiver uma função separável de k variáveis, né? Por exemplo, essa função g, que é a soma de k termos fi de xi, eu aplico a técnica que a gente vai discutir cada uma dessas funções separadamente. Depois, no final dessa sessão, ainda nesse conjunto de aulas, eu vou descrever a aplicação da técnica para funções funções não separáveis, né? Então, posteriormente, eu vou tratar do caso não separável, como lidar com o caso não separável, como aproximar por funções lineares por partes, né? É o caso de uma função não separável, né? Então, essa técnica consiste em duas etapas principais. O primeiro, a gente vai criar uma malha que aproxime esse x, essa grandeza real, e a função f de x dessa variável no intervalo LU. Então, a primeira etapa é construir uma malha. Essa malha, quanto mais refinada ela for, melhor. Quanto mais refinada ela for, mais variáveis eu vou precisar para representar essa aproximação linear por partes. E normalmente, como eu mencionei, a gente vai usar variáveis binárias para poder escrever restrições lineares que representem essa aproximação desejada. Vou ter que garantir que a função original ela vai ser aproximada por um determinado segmento destes muitos segmentos lineares, né, que compõem essa função linear por partes. Então, eu vou assumir aqui que a minha função f de x, né, que vai ser definida para x nesse intervalo de LU, ela vai ser avaliada por essa função y de x. Então, y de x é a função que aproxima, essa função aproxima f de x nesse intervalo aqui, tá? Então, onde eu tiver f de x nesse modelo, eu vou estar substituindo por f, por y, né, de x avaliado em alguns pontos da malha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, num primeiro momento, dividir esse intervalo meu de L até U em alguns pontos aqui, que é o que eu estou chamando de malha. Esses pontos podem ser regularmente espaçados, podem ser espaçados de forma variada, ou o que for. Então, esse primeiro ponto aqui, o L, eu vou chamar de B0. E o último ponto eu vou chamar de BD. B0 por quê? Bom, eu vou assumir que eu vou dividir em D intervalos. Então, o primeiro intervalo, né, é composto é formado pelos pontos que vão de B0 até B1. O segundo intervalo, de B1 até B2, até o último, de BD-1 até BD. Né? Então, isso é aquilo que eu chamo de malha. Essa malha aqui, por enquanto, eu só representei a malha na variável de decisão. Então, o L é o B0 e o U é o BD. O iésimo intervalo é o intervalo de BI-1 até BI.
E a função propriamente que eu estou querendo representar, a função que é não convexa, ou que seja convexa no caso convexo, ela vai ser avaliada para todos esses pontos da malha. Então, eu vou assumir que y de superíndice i é o valor dessa função que está sendo aproximada avaliado no BI, né? Para todos esses pontos na malha. Então, para cada um desses pontinhos aqui, ó, né, eu vou avaliar quanto que vale esse f de B1. E o que eu vou fazer é dar um jeito de, nesse intervalo de BI menos 1 a BI, eu vou dizer o seguinte, que essa função f de x, ela vai ser aproximada por o segmento que liga o ponto abscissa BI menos 1 com a coordenada BYI menos 1 ao ponto que tem ordenada BI e abscissa BI e ordenada Y menos 1. Então, o que eu estou efetivamente fazendo aqui? Vamos representar uma função de uma variável. Opa, mas não precisa ser torto, não, né? Se puder ser mais retinho, ajuda. Então, isso aqui é o meu xi, e isso daqui é a minha função f de xi. Então, a minha função, vou representar aqui, ó, essa função vermelha aqui, ó. E eu vou adotar essa malha aqui, ó, L, e isso daqui é o meu U. Vamos supor que eu tenha dividido a minha malha nesses pontos aqui, ó. Não é necessariamente regularmente espaçado. Então, esse cara aqui é o meu B0, esse é o meu B1, B2, B3, B4, B5. Então, eu tenho D igual a 5 intervalos aqui. Então, está aqui o meu B0. Então, vamos representar esses pontos aqui, ó, né, sobre a curva. E tira esse cara aqui porque ele está atrapalhando. Então, o que eu vou dizer agora? A minha função vermelha, ela vai ser aproximada agora por essa função que tem esse conjunto de segmentos de reta. Por isso, ela é chamada de linear por partes. Então, esse segmento de reta aqui, ele interpola qual ponto? O ponto de abscissa B0 com ordenada f de B0. E esse ponto aqui é o B1, f de B1. Então, eu vou ter que dar um jeito de dizer o seguinte, olha, eu vou representar um modelo que vai escrever essa variável xi como função dessa malha. E se o xi cair dentro desse intervalo aqui, ó, essa curva nesse intervalo de B0 a B1, ela não vai ser representada pela função vermelha. Ela vai ser representada por quê? Exatamente por esse segmento aqui que eu estou utilizando. De outra forma, se o meu ponto x cair nesse intervalo aqui, ó, xi, se ele estiver pertencendo, né, ao intervalo de B4 a B5, o meu y de x, né, ele vai ter que ser, né, que vai aproximar, né, o f de x, ele vai ter que vir dessa aproximação linear para essa função nesse intervalo. Então, é isso que eu tenho que garantir. Geometricamente é isso. Como que eu vou garantir isso algebricamente? Há diversas estratégias de modelagem desse tipo de representação em funções linear por partes de uma função originalmente não linear, né? Eu vou mostrar alguns casos aqui, alguns tipos de modelo. Então, no primeiro, que é o modelo chamado de modelo desagregado, o que eu vou utilizar? Eu vou usar uma variável de decisão ΔI para cada um dos intervalos. Essa variável de decisão é uma variável binária. O que essa variável binária vai me dizer? Ela vai me ajudar a definir onde que está a variável xi. Se a variável ΔI for 1, significa que o ponto x ele vai estar pertencente ao intervalo de BI menos 1 a BI. Necessariamente, é isso que eu preciso garantir. Então,
apenas uma dessas variáveis, dessas d variáveis binárias, vão ser satisfeitas. Vão assumir valor 1. Todas as demais vão assumir valor diferente de 0. E como que eu vou escrever como que eu vou garantir que o meu ponto x vai representar exatamente um ponto, meu ponto xi, né, entre bi menos 1 e bi, para esse caso? O que eu vou fazer? Eu vou dar pesos para cada intervalo. Então, para o intervalo i, né, de bi menos 1 até bi, eu vou usar duas variáveis contínuas que vão representar os pesos desse ponto e desse ponto na representação do x. Então, o que é o peso que eu vou atribuir ao ponto i menos 1 do intervalo i? É a variável lambda i. Então, associado a esse ponto no intervalo i, eu vou usar uma variável lambda i não negativa, maior ou igual a 0. E associado ao ponto bi do intervalo i, eu vou usar uma outra variável também não negativa, que eu vou chamar de mi i. Então, lambda i mais mi, que vai ser exatamente igual à variável ΔI. Quando essa variável ΔI for 1, essas duas variáveis aqui, ó, sendo não negativas, o que eu estou dizendo? É uma combinação convexa desses dois pontos. Então, para essa combinação de lambda i e 1 menos lambda i, que é o mi, eu pego algum ponto aqui no meio, né? Então, essa variável modelo desagregado, por quê? Porque eu desagreguei esses pesos aqui, ó. Eu tenho um peso para esse cara e um peso para esse cara no intervalo i. Para o próximo intervalo, eu vou ter para o bi mais 1, duas variáveis e um peso associado a eles. Então, como que a variável x é escrita a partir desses pesos, né? Então, bom, só resumindo. Então, para todo intervalo i, eu vou ter essa restrição aqui, ó, que vai me dizer que esses pesos somam ΔI. Se ΔI for 0, quer dizer, o ponto não está no intervalo, a soma das duas variáveis para aquele intervalo é 0. Então, aquele cara não vai somar nada na representação do ponto x. E quem que é o ponto x? O ponto x vai ser essa combinação do peso lambda i menos 1 para o ponto bi menos 1 e do lambda do mi para o bi daquele intervalo. Então, para um i fixo, para um determinado i fixo, o que essa quantidade aqui me diz? Lambda i menos 1, aqui é menos 1, né? Eu escrevi lambda i mais mi, é lambda i menos 1 mais mi. Se isso aqui for 1, significa que eu estou ponderando para compor o x, o bi menos 1 e o bi, olha lá, aqui e aqui. Se esse cara for 0, o intervalo i não está sendo considerado na combinação, nessa combinação convexa, né? Como eu vou ter apenas uma dessas variáveis, quando a variável for inteira, eu estou realmente representando o segmento que eu quero. Desde que, obviamente, eu reproduza o mesmo esquema de representação, né, para a ordenada. Então, o que é o lambda? O y é a soma, né, para todos os i's, para todos os intervalos, dessa ponderação aqui, ó, lambda i menos 1 vezes yi menos 1, mais mi vezes yi. Então, essa aqui é a ideia desse primeiro modelo, modelo desagregado. Então, eu tenho uma variável binária, tenho d variáveis binárias e 2d variáveis contínuas não negativas associadas a essas combinações convexas. Então, eu tenho uma restrição mais, essa aqui é uma restrição, né, escalar, porque eu estou representando uma variável, para cada variável eu tenho uma restrição, e tem uma ordenada também para essa restrição aqui, né? E eu tenho um conjunto de restrições lineares do tipo combinação convexa, né, que garante que lambda i menos 1 mais mi forma uma combinação convexa, né? Então, uma para cada intervalo. Então, essa aqui é a ideia do modelo desagregado. O segundo modelo, né, como alternativa para a representação de uma função não linear por uma aproximação em função linear por partes,
é chamado de modelo de múltiplas escolhas, né? Esse modelo 2 aqui. Assim como o modelo anterior, ele usa uma variável binária delta associada a cada um dos D intervalos, então a restrição que garante que apenas um intervalo vai ser utilizado, né, para representar a função, ela precisa ser satisfeita, né, essa restrição aqui. E agora a gente vai utilizar uma variável contínua WI para representar o valor de x caso x caia no intervalo, no iésimo intervalo. Então essa variável contínua WI, né, para cada um dos intervalos, né, para cada um dos pontos aqui, e não dos pontos, aqui é essa variável WI, ela começa na verdade em 1 e vai até D, então isso aqui está errado, é de 0 até, é de 1 até D, essa indexação. Então, em que consiste essa variável WI? Ela vai valer x, caso o ponto x esteja no intervalo I, ou 0 em caso contrário. Tá? Então, ela tem duas possibilidades, WI. Ela vai valer exatamente o que eu quero capturar em x, se esse x pertencer ao intervalo BI menos 1 a BI, ou WI vai valer 0 caso isso aqui não aconteça. Né? Então, como que eu vou escrever isso? Eu vou escrever isso assim, ó, x é a soma dos WIs. Perfeito. E o WI, o que eu preciso garantir? Se ΔI for 1, o WI tem que estar entre BI menos 1 e BI. Se ΔI for 0, eu naturalmente exprimi o WI entre 0 e 0. WI é 0. E o Y agora? O Y, eu vou usar o fato de que eu vou usar D funções lineares aqui para capturar o Y. Então, para um desses segmentos, eu vou pegar o iésimo intervalo aqui. A minha função está aqui. Minha função é isso aqui, a função não contínua, não linear. E a minha função no iésimo intervalo é isso daqui. Então, quem que é essa grandeza aqui? MI. MI é a inclinação dessa reta. E o AI? O AI é o ponto onde essa reta cruza, né, o eixo x igual a 0. Então, como o WI vale 0 ou x, e o ΔI só vale 1 para esse WI que está representando o x, essa soma aqui está me dando exatamente o quê? Está me pegando exatamente essa função aqui, ao longo do intervalo BI menos 1 a BI. Então, esse que é o modelo de múltiplas escolhas. Né? Ele diminuiu aqui uma variável por intervalo. Né? Uma variável por intervalo. O anterior usava duas variáveis por intervalo, contínuas por intervalo. O lambda e o mi. Um terceiro modelo que é bastante fácil de ser entendido, tem interpretação muito bonita, que é o modelo chamado de combinações convexas. Ele parece com o primeiro modelo, mas na verdade ele é mais fraco. Ele também vai utilizar a variável ΔI que a gente definiu anteriormente, somando, satisfazendo a restrição 1, né, que garante que a soma dessas ΔIs é exatamente igual a 1. E a gente vai usar uma variável para cada um dos pontos que vai representar o peso do ponto na combinação convexa. Então eu vou escrever o x exatamente dessa forma aqui. X é a combinação dos b's, só que aqui é de 0 a d e não de 1 a d, e aqui também de 0 a d, não apenas de 1 a d. Então, o y e o x vão ser escritos como? O x é a combinação convexa, né, com pesos lambda de BI, para ir de 0 até D. O y é a mesma coisa. YI para y de 0 a D. A soma dos lambdas não negativos, né, cada um deles não negativos, tem que somar
1. Então, essa restrição aqui eu coloquei com a indexação certa, essa daqui eu não coloquei com a indexação correta, né? Deve ter copiado de algum slide anterior. Agora, o que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir o seguinte, né? Quando eu estiver aproximando esse intervalo aqui, ó, vamos supor que esse intervalo aqui que eu estou considerando, eu só posso pegar, se o meu delta estiver aqui, eu só posso pegar lambdas consecutivos, né? Então, eu posso pegar o lambda associado a esse ponto i menos 1 e o lambda i. Eu não posso pegar o lambda i menos 1, diferente de 0, e o lambda i mais 1, diferente de 0. Então, para garantir que eu vou pegar, porque senão eu estaria fazendo essa aproximação aqui, eu não estaria aproximando por esse segmento de reta aqui, a função nesse intervalo, estaria aproximando por essa combinação convexa aqui, ó, por esse segmento aqui, e não é isso que eu quero. Eu quero em cada um desses intervalos usar a melhor aproximação que eu tenho, que foi definida a partir dessa malha. Então, os meus lambdas só podem ser usados em intervalos consecutivos. O lambda 0 só pode assumir um valor diferente de 0 se o primeiro intervalo estiver sendo utilizado para definir ao meu x, né? O delta 1, então, sendo 1, eu consigo usar o lambda 0 na combinação convexa. E, de modo geral, se eu tiver um intervalo genérico aqui, um iésimo intervalo, que não seja nem o primeiro nem o último, eu tenho o ponto bi menos 1 e o ponto b, eu tenho o lambda i menos 1 e o lambda i. Então, a soma desses, cada um desses pontos aqui, ó, lambda i menos 1, né? O lambda i tem que ser menor ou igual a quanto? O delta do intervalo anterior e o delta do intervalo posterior. Então, se eu fixar um determinado lambda aqui, ó, lambda i intermediário, né, de 1 até d menos 1, o lambda i só pode assumir valor 0, diferente de 0, se o delta daquele intervalo estiver sendo ativado ou o delta do intervalo à frente estiver sendo ativado, ou aqui, aí eu posso usar esse ponto. Agora, para o último ponto, eu só posso usar o peso lambda d se o último intervalo estiver sendo ativado por meio da variável binária delta d. Então, esse que é o modelo de combinações convexas. E ele usa essa ideia de representação de lambdas consecutivos, que é um tipo particular de restrições, chamado de Special Order Set Type 2, que a maioria das restrições dos pacotes de resolução de programação linear inteira já vem com um atributo específico de modelagem dessas restrições. Se você falar que essa restrição aqui, ó, isso, define um SOS, né, de tipo 2, ele automaticamente vai entender que as variáveis consecutivas precisam satisfazer esse intervalo. A primeira variável, né, eles vão estar vinculando esse conjunto de restrições a restrição binária 1. Essa restrição 1 é aquela que garante as variáveis binárias somarem exatamente 1. Então, quando você define que essas variáveis lambdas, por meio dessa restrição, satisfaz um modelo SOS tipo 2, ele automaticamente representa essas restrições. Na verdade, ele não vai representar isso explicitamente, mas ele vai utilizar isso no modelo e vai utilizar isso na hora de fazer branch. Essa que é a ideia desse modelo SOS tipo 2. Ele modela isso para você no pacote de otimização linear. Então, qual que é a ideia dessa aproximação por funções lineares por partes? A gente deve escolher uma malha que aproxime bem ou aproxime tão bem quanto a gente queira, e para isso a gente tem que envolver muitos pontos, muitos intervalos. Então, aqui, para aproximar bem, o que acontece é que o custo computacional cresce. Né? Cresce o custo computacional. Então, a gente tem dois objetivos aqui que são objetivos conflitantes. Né? Quanto melhor a gente quiser aproximar, mais variáveis binárias a gente vai precisar, mais intervalos a gente vai precisar. Né? Então, normalmente,
quando a gente usa essas técnicas, a gente deve privilegiar uma discretização que seja não necessariamente uniforme. A discretização deve privilegiar regiões onde a função objetivo, as taxas de variação da função objetivo, né, os gradientes são maiores, a primeira derivada e a segunda derivada da função são maiores, né? E a gente pode até aplicar um procedimento de refinamento a posteriori das malhas, né? Mas essa é uma estratégia que é cara. O ideal é a gente adotar algum mecanismo de estimativa de erro anterior, né? A priori, uma estimativa de erro a priori, porque evita que a gente formule um problema de programação linear inteira com muitas variáveis e, ao resolver, você chega à conclusão que você deveria ter refinado a malha nas vizinhanças da solução ótima, né? Então, mais para o final desse conjunto de aulas, eu vou discutir um mecanismo, né, de refinamento a priori de malha. Você pode até adotar isso daqui, né, de refinamento a posteriori, mas o ideal é que isso seja feito, já gere a malha com alguma garantia de aproximação. Então, essa que é a ideia. Então, você precisa aumentar a malha para melhorar a qualidade da aproximação e você aumenta o custo computacional porque você aumenta o tamanho do problema de programação inteira. Então, o remédio está aqui, né? Tentar refinar a malha com certas garantias, né? Não gastar malha onde você não precisa e também privilegiar as regiões do domínio onde as funções têm taxas de variação mais abruptas, né? Onde uma função é essencialmente linear, você não precisa de tantos intervalos, né? Onde a função constante ou aproximadamente linear, você não precisa de tantos intervalos, de tantas representações para sua aproximação. Então, resumindo as dificuldades associadas a esse tipo de abordagem para resolver o problema de programação não linear interamista não convexa, né? Até vale também para o caso convexo, é que a gente tende a crescer muito o número de variáveis binárias, né? Uma variável binária para cada intervalo e para cada variável que você tiver numa função separável, né? Qual é a dificuldade que vem aí? Quando você faz branching nessas variáveis ΔI, você gera árvores de busca tipicamente muito desbalanceadas, né? Significa que quando você fez branching nesse nó aqui, você tinha uma variável lambda i igual a meio, por exemplo, aí você colocou aqui lambda i igual a 0 e você impôs que lambda i é 1 nesse caso. Esse ramo aqui, ó, é extremamente mais desenvolvido, você abre muitos mais nós para esse caso, porque ele limita muito pouco. Ao passo que esse daqui, você já está dizendo em qual segmento de reta que você está utilizando para representar a sua função. Então, árvores desse tipo, né, são chamadas de desbalanceadas. Como que a gente resolve isso? Bom, adotando regras de branching melhores, né? Então, quando você tem a restrição que soma as variáveis ΔI não negativas, né, as ΔI binárias, você pode adotar um esquema de branching baseado nessas restrições do tipo SOS, né? Então, vamos supor que se você tem lá várias variáveis, delta 0, delta 1, papapá, delta D, todas elas somam 1. E você tem algumas delas, né, que assumiram valores diferentes de 0 até a posição K, por exemplo. Então, você vai lá e diz que soma de delta K para K de 1 a K grande, né, vamos chamar de K grande esse ponto de corte aqui, né, esse cara aqui é 1 para 1 filho. E soma de K grande mais 1 até D, de delta K é igual a 0. Repara que aqui eu não estou impondo uma variável apenas sendo igual a 1, eu estou dando liberdade. Então, eu estou criando um desbalanceamento, eu estou criando um balanceamento por meio desse branch. Então, eu não estou olhando e fixando uma dessas variáveis aqui em particular em 0 em 1, né, como é o caso aqui. Eu estou dando liberdade para o modelo escolher uma dentre K grande delas, né? Então, esse é o branching em restrições do tipo SOS1, né, que são aplicados para esse tipo de restrição. Então, isso ajuda a melhorar um pouco o branching no modelo. Agora, quando a gente adotar um modelo de combinação convexa, né, uma representação convexa, a gente pode também fazer branching nas variáveis lambda i, porque elas somam uma unidade, né, é uma combinação convexa,
E a gente sabe que só os lambdas consecutivos podem ser adotados numa solução. Então, da mesma forma, esse conjunto de restrições aqui, ó, de lambda aí, satisfazendo essa ideia de pegar lambdas consecutivos, né, consecutivos na indexação que você usou para representar essas variáveis, você pode informar isso para o modelo e o modelo pode privilegiar branching nessas restrições, né? Isso significa que se ele escolheu, né, se na relaxação você pegou vários lambdas com valores diferentes de zero, por exemplo, 3 lambdas diferentes de zero, você pode falar o seguinte, ó, daqui para cá vai gerar um filho, essa turma aqui vai ser 1 e daqui vai ser 0 nesse filho. E no outro filho, aqui 0 e aqui 1, por exemplo, né? Então é uma ideia de, por meio do branching, rebalancear a árvore, balancear melhor a árvore de enumeração. Isso ajuda.